Olá, este é o Memórias do Poder Legislativo, o programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com o ex-ministro do Planejamento, da Agricultura, da Fazenda, deputado federal por 5 mandatos, constituinte Antônio Delfim Neto. Um prazer conversar com o senhor no Memórias do Poder Legislativo. Professor, posso chamá-lo assim? Certamente, Jorge. Primeiro que a honra é minha de participar desse programa. Professor, falávamos antes da gravação do 9 de julho, do Palácio 9 de Julho. O senhor falou que ajudou a terminar aquela obra. Não, quem ajudou a terminar a obra foi o governador Natel. Quando houve a intervenção no Estado, a obra estava no meio do caminho. Havia grandes dúvidas se ia continuar. E o governador Natel decidiu realmente prosseguir com a obra, no que ele fez muito bem. É um palácio muito bem arrumado, muito bem projetado. À altura do povo paulista. Certamente. Sim. E muito bem localizado. Sim. Ele que foi antes, né, no Palácio das Indústrias, né, no Centro Velho de São Paulo. Sim, a cidade foi crescendo, né, para Paulista, depois para Faria Lima, Berrini, hoje Marginal Pinheiros, quer dizer, mudou, né, o centro geográfico ali. Mas está muito bem posto, né? No núcleo de São Paulo, muito verde. Professor, eu preciso perguntar para o senhor sobre o estado de ânimos do Brasil hoje. A gente estava falando sobre crise. Será que já vivenciamos uma crise desse tamanho? O senhor escreve na Folha de São Paulo, na entrevista da segunda, entrevista diz que a política foi capturada de uma maneira pelo poder econômico, pelo capital. Isso está fazendo muito mal para o Brasil? Não, essa é talvez seja a parte mais característica dessa crise que nós estamos vivendo. Porque o que acontece? O capitalismo não é uma coisa, o capitalismo é um processo. Ele é um mecanismo de administração da sociedade e de sociedades complexas, sociedades que têm muitos objetivos. Por exemplo, o nosso objetivo fundamental é uma ampla liberdade de iniciativa, quer dizer, cada um tem que escolher sua forma de viver. O segundo valor é uma relativa igualdade, porque como o capitalismo exige, na verdade, a propriedade privada, ele tem uma tendência a produzir uma enorme desigualdade, porque você vai acumulando a riqueza através de gerações. Portanto, ele exige um certo equilíbrio entre as gerações em matéria de transferência de renda. Mas para você ter liberdade e igualdade, que são relativas, porque sim, a liberdade absoluta mata a igualdade. A igualdade absoluta mata a liberdade. Você tem que combinar 2 valores que não são inteiramente incompatíveis. Mas para gozar esses valores, você tem que ter tempo. Quer dizer, o homem não nasceu para trabalhar. O homem nasceu para viver. Tá certo? Então, o que acontece? O mercado oferece um instrumento de eficiência que dá tempo ao homem para que ele possa viver a sua humanidade. Ou seja, é um sistema em que 3 valores que não são inteiramente incompatíveis são combinados. É por isso que ele exige um Estado forte, constitucionalmente controlado, capaz de controlar os mercados. Por quê? Porque ele só funciona se houver uma paridade de poder entre o trabalho e o capital. Sem essa paridade, professor? Essa paridade foi construída no passado. Foi isso que, digamos, domou o capitalismo. O capitalismo se educou por conta exatamente do processo político que compensou o poder do mercado. No mercado, o teu voto depende da tua renda. Se você ganhar 1.000, você tem 1.000 votos. O outro que ganhar 10 só tem 10 votos. Mas na urna, todos temos um voto. Ou seja, você
compensa a paridade de poder através do poder político. É por isso que o capitalismo começou a ser domado pela organização dos trabalhadores, que é o sindicato, depois a formação de partidos políticos que se interessavam pela vida dos trabalhadores. É isso que produziu um certo equilíbrio. E você vê que esse equilíbrio, ele é instável. Hoje, por exemplo, existe um mal-estar no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. De onde vem esse mal-estar? É de que depois do funcionamento de muito tempo, você acumulou muita riqueza na mão de pouca gente. Ou seja, você já não satisfaz aquela condição de uma sociedade onde há relativa igualdade de oportunidades. A história está cheia de casos como esse, em que a sociedade tem de encontrar um mecanismo de redistribuir e começar de novo. E como seria? Já foi assim com Solon 500 anos antes de Cristo, foi assim no Império Romano, foi assim na Revolução Francesa. Pior é que, às vezes em quando, você destrói tudo. Pois é, o senhor está falando de muita dor e sangue. Não, mas é assim mesmo. A civilização significa entender o seguinte, que esses processos não são eficientes. Porque você destrói tudo, começa a reconstruir tudo e termina do mesmo jeito. Portanto, é preciso mudar tudo. É preciso entender o processo para colocá-lo na direção correta. E neste momento, qual foi a surpresa realmente? A surpresa foi de que nos últimos 15 anos, um pouco mais, um pouco menos, você criou um incesto entre o setor econômico e o setor político. Ou seja, o setor econômico se apropriou do setor político. Então, é verdade, veja essas delações. Sim. Em que você tem aí, chega a milhares entre vereadores, deputados e senadores, controlados, de fato, pelo poder político. O que significa? Significa que você eliminou a paridade de poder entre o capital e o trabalho. Isso não pode produzir uma sociedade civilizada. A sociedade civilizada tem que ter essa paridade de poder. E o que aconteceu, e talvez esse seja o ponto mais grave dessa crise, foi a descoberta de que existia uma aparente democracia, existia uma aparente liberdade de votos, existia uma aparente liberdade de defesa de seus pontos de vista, mas que por baixo daquilo tinha uma coisa qualquer, que era o poder econômico, construindo o poder político. Ou seja, destruindo, na verdade, a democracia, que é o instrumento de educação do capitalismo. É uma democracia de verniz, professor? Se pode falar assim? Porque ela é frágil. Ela é frágil porque ela foi sendo corroída, ela foi sendo comprometida pela invasão da política no processo eleitoral. Isso, na minha opinião, é um crime gigantesco que precisaria ser apurado. Porque, na verdade, é a destruição da sociedade democrática. E a Lava Jato? O papel desinfetante? A Lava Jato é uma coisa extremamente importante. Jorge, a Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. A Lava Jato está fazendo no Brasil o que o Theodore Roosevelt, não é o Delano, o Theodore, o primo dele, fez há 120 anos atrás. Quando foi a presidência dos Estados Unidos, acabou com os cartéis, pôs na cadeia banqueiros, empresários, ou seja, liquidou aquele sistema de cartelização que destrói a democracia.
A Lava Jato, na verdade, ela pode causar ou ter causado pequenos probleminhas. Eu digo pequenos probleminhas diante das vantagens gigantescas que ela vai produzir no longo prazo. No longo prazo, a Lava Jato vai produzir uma democracia muito mais limpa, uma democracia muito mais funcional. Ela está cortando, ela está matando esse incesto que perverte o sistema democrático, que impede realmente que o próprio processo capitalista se aperfeiçoe. Se aperfeiçoe de que jeito? Ampliando as liberdades individuais, ampliando a liberdade, as oportunidades das pessoas, dando a cada um a oportunidade de se realizar, o realizar-se trabalhando. Sim. Esse mecanismo todo, ele foi interrompido por esta invasão que a união incestuosa entre o poder incumbente e a atividade privada. Agora, ninguém sabe quando ela vai ter fim, se é... não, mas eu acho que ela já cumpriu o fim. Ela está institucionalizada. Não vamos ter dúvida. Existe muita discussão sobre o problema do Ministério Público. Na verdade, a Constituição de 88, ela tem uma filosofia, esta que eu estou tentando transmitir para você, Jorge. Ela quer uma sociedade onde haja plena liberdade de individual, de iniciativa, onde haja mais igualdade de oportunidade, onde haja eficiência produtiva. Quem é o fiscal da lei? É o Ministério Público. O Ministério Público, nós atribuímos ao Ministério Público, eu estava lá quando eu digo nós, os constituintes. Os constituintes em 87, eles 88. Sacralizaram o Supremo como o órgão de equilíbrio entre os três poderes. Seria quase um moderador. Ele é, na verdade, uma espécie de poder moderador. Porque eu tinha muita dúvida de como é que nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pôr na mão de 11 pessoas... 11 supremos. 11 pessoas o destino do país. Por que isso precisa ser feito assim? Porque a Vox Populi não é nunca a voz de Deus. A Vox Populi quer vingança, não quer justiça. Então, o Supremo, ele é supremo porque ele não é eleito diretamente pela Vox Populi. Qual é a máxima homenagem que um país pode dar ao seu cidadão? Não é eleger o presidente da República. Qualquer um pode ser eleito presidente da República. Lá não. Lá eu vou pôr o dedo em cima de um cidadão e dizer: olha, presta atenção, você vai ser 1/11 das minhas liberdades, dos meus direitos. Ou seja, não há nada mais honroso do que uma pessoa ser escolhida para o Supremo. Sobre ela vai cair, sobre os 11 do Supremo, cai, na verdade, toda a estabilidade do sistema. É a maior honra. Por isso que quem vai para o Supremo não tem mais passado, só tem futuro. Só tem futuro. Só tem futuro. E quando ele vai para lá, ele incorpora isso. Ele sabe que recebeu uma missão que é quase sagrada, em que ele tem... Qual é o maior desejo dele? É honrar os seus pares. Ou seja, qual é o maior desejo de um homem que está no Supremo? É que ele vá para as nuvens. Ou seja, que os seus votos sejam daqui 20 anos mencionados pelos
que estiverem no Supremo, dizendo, como disse o grande ministro, ou seja, o homem do Supremo é imortal enquanto alguém lembrar dos seus votos. Esta coisa dá para o indivíduo uma independência e uma consciência de dever muito profundo. E é por isso que você ele é eleito através de um filtro. O Vox Populi elege o legislativo e o executivo. Aí já tem um filtro. Este filtro elege os ministros do Supremo. E é um escrutínio do executivo, depois ele passa pelo legislativo, pela sabatina no Senado. Então ele é sagrado ministro do Supremo. E por quê? Porque o Supremo é uma instituição que tem um poder gigantesco. Ela pode errar por último sem ser contestada. Pois é, professor. Então, o que me parece é o seguinte, mas o funcionamento desse sistema exige, na verdade, um mecanismo de controle da lei. Essa é a função do Ministério Público, que foi, na verdade, extremamente ampliada na Constituição de 88. É isso que eu gostaria de saber. Eu vou perguntar para o constituinte Delfim Neto sobre essa Constituição. Mas era porque, qual era o objetivo da Constituição? O objetivo da Constituição é construir uma sociedade civilizada, Jorge. Mas não havia um assodamento de tirar o tal entulho autoritário? Não, mas isso tudo é evidente, não. Agora você já está levantando uma questão diferente. A Constituição é um milagre. É um milagre. É um milagre. Porque ela foi produto do maior estelionato eleitoral que o Brasil já viveu, que foi o Plano Cruzado. Quando houve a eleição no Cruzado, o PMDB elegeu tudo. De ponta a ponta. De ponta a ponta. E eram as pessoas que tinham lutado, que tinham, digamos, elas eram honestas e ingênuas. A honestidade junto com a ingenuidade produz coisas estupendas ou monstruosas. Mas a Constituição acabou sendo um negócio razoável. É muito longa, cheia de contradições, mas a concepção de uma sociedade civilizada está lá dentro. O que eu já repeti, é uma sociedade onde as liberdades individuais são absolutamente consagradas, onde o desejo de igualdade, de oportunidades emerge a cada instante e onde, na verdade, você tem instrumentos econômicos para produzir de maneira eficiente. O mercado, ele é simplesmente um instrumento. Ele é um instrumento que tem problemas, como eu disse. Por quê? Porque ele não funciona sem a propriedade privada. E a propriedade privada tem um viés de acumulação de riqueza que mata a igualdade. Então, você precisa de um sistema muito sofisticado em que se autocontrole. É por isso que os poderes, já com Montesquieu, que foi quem imaginou esse negócio, eles têm que ser autônomos, mas harmônicos. Quem produz isto no final, quem é o instituto que diz, olha, vem cá, rapaz, a tua caixinha é esta aqui, traz o livrinho aqui que eu vou te explicar. É o Supremo. Sim. Ou seja, a concepção da sociedade que está na Constituição de 88 é de uma sociedade civilizada, em que usa os mecanismos mais modernos possíveis para você atender esses objetivos. É por isso que eu digo que ela é um milagre, porque ela nasceu do caos. Não tinha na Constituinte, que eu me lembre,
nenhum constitucionalista notável, um jurisconsulto que a gente pudesse consultar. Tinham pessoas que tinham algum conhecimento daquilo ou daquele outro. Agora, foi consciente a construção não só de um Supremo, como eu disse, sacralizado, e de um Ministério Público independente do fiscal da lei, que são partes dessa sociedade civilizada. Agora, professor, muitos criticam a Constituinte por exemplo, oferecer muitos direitos e ao Estado, esse Estado, muitos deveres. E o que mais se ouve é que quem vai pagar a conta? Mas aqui a gente precisa entender, de novo, que estava lá uma esquerda ignorante e generosa. O problema da esquerda é quando ela se recusa a entender a aritmética. Então, a conta de padeiro. O que acontece? Ela imagina que com um grande desejo político, 2 mais 2 pode ser 6. É claro que a Constituição eram os tempos em que só se falava em direito, em nenhum dever. Os deveres vêm depois, porque vem como consequência dos direitos que você quis. Mas eu ainda acho o seguinte, ela é longa, ela... Detalhista. Mas imagina o seguinte, a Constituição brasileira detalha o mecanismo de concessão de um órgão, de transferência de um órgão, de um fígado, de um morto para um vivo. Ou seja, ela é uma coisa enorme, são 300 páginas, não sei quantas, mas nós não devemos, na minha opinião, olhar só para esses defeitos, nós devemos olhar para a concepção filosófica de uma sociedade civilizada. É por isso que vale a pena prosseguir com ela. Se você não está satisfeito, você muda, mas não viole a Constituição. Nesse ponto, Ulisses tinha toda a razão, quer dizer. E como nós devemos... A pior coisa que pode nos acontecer é, na verdade, por motivos principistas, fingir que a Constituição não existe. E você dizer, não, agora eu vou mudo a Constituição por uma decisão do Supremo. Isso não. Se precisa mudar uma Constituição, quem tem que mudar a Constituição é o Congresso, com as normas fixadas na própria Constituição. Se fala em fazer isso hoje, mudar a Constituição... Mas o que eu acho é que, por exemplo, para fazer uma eleição direta, é evidente que isso simplesmente, de novo, é um desejo até compreensível, mas inexequível. Pois é, professor, mas aí não está a vontade do povo, segundo o Datafolha, né? As pessoas querem eleição direta, eu vou pegar até os números. Não, mas os números basta ver. 81% pró-impeachment, 76% pela renúncia de Temer e 83% eleição direta. Isso é tapetão? Não, mas o que acontece é o seguinte, essa é uma impressão de quem não pensou. A Folha publicou um negócio fantástico sobre a reforma trabalhista. 71% são contra a reforma trabalhista. Por quê? Porque ela vai tirar direitos. Agora, quando você pergunta para o sujeito, qual é o direito que você vai perder? Eu não sei. Então, esses levantamentos dependem da qualidade da pergunta. Sim. O que eu acho é que a sociedade está angustiada. Ela sabe que este problema que nós estamos vivendo não tem uma saída ótima. Talvez você encontre a menos pior. A menos pior é a manutenção de Temer até o final do provavelmente, se
ele conseguir reagrupar suas tropas e produzir as reformas, porque você vai para uma eleição mais organizada. Agora, nada garante que isso vai acontecer. Eu, de vez em quando também... Por que o setor econômico, digamos, os mercados, estão tranquilos? Tranquilos não, eles estão gelados de pavor de que a eventual troca da equipe econômica. O quem vem lá depois. Exatamente. Então, não, eles ficam imaginando, bom, não é possível que venha a mudar essa equipe econômica. Não é possível acreditar que alguém que tome governo vai ficar com a mesma equipe econômica, porque é para desconhecer como funciona o poder. Então, o que me parece que é importante é o seguinte: enquanto você obedecer à Constituição, as instituições estão fortes, ela vai indicando o caminho. Pode não ser o melhor, como eu disse, mesmo porque não existe um caminho melhor para isso aqui. Existe um menos pior. E que pode chegar a isso, ou não, ou você vai para o caos. Sim. Mas, professor, quando o senhor ouve parte da juventude aí, aquela que fica na internet, nas redes sociais, atazanando a vida de todos, aí, inclusive de alguns políticos, mas alguns, inclusive, pedem a volta da ditadura, professor. Mas eu acho o seguinte, isso tudo é porque nós já fizemos tudo, Jorge. Nós já fomos primeiro império, já fomos segundo império, já fomos república 3 vezes, já tivemos 2 ditaduras, nós fizemos experiência de todas as formas. Então, nós já devíamos ter entendido o seguinte, como dizia o velho Churchill, a democracia é o pior de todos os sistemas, desde que você esqueça todos os outros. Ou seja, por que a democracia é o sistema? Porque ela sendo... você escolhe o poder incumbente em prazo certo, com eleições limpas. Ou seja, a democracia é o único sistema que funciona com tentativa e erro. Ela erra, corrige o seu erro, erra de novo, corrige o seu erro. Ou seja, ela tem dentro de si o instrumento para corrigir os seus erros. Nós já devíamos ter aprendido isto. O Brasil é um país... Há muita desconsideração com a história do Brasil. O Brasil já enfrentou crises do Arco da Velha. O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes, é a 6ª economia do mundo. O Brasil não é um fracasso. Por mais que alguns aqui no Brasil... É porque as pessoas não entendem. As pessoas, na verdade, não têm o conhecimento do mundo. Não tem nenhuma sociedade com 200 milhões de habitantes e que tenha uma democracia que funcione como a nossa. Basta ver o seguinte, em 8 horas você está apurado uma eleição sem que ninguém possa contestar. Nem na maior democracia do mundo que os Estados Unidos são capazes de fazer isso. Não, o que eu digo é o seguinte, há coisas muito importantes. O Brasil, se você olhar, o Brasil é um país fantástico. Um menino de 14 anos, chegaram para ele e disseram, olha aqui, amanhã o senhor vai ter 18 anos. E o senhor vai se chamar Dom Pedro II e vai ser imperador do Brasil. O que foi que esse menino de 18 anos, com 14, disse no seu discurso de posse? Prometo controlar as despesas. De controle de despesa em controle de despesa, nós chegamos onde chegamos. Jorge, o Brasil já foi um país que cresceu 35 anos seguidos, a 6,5% por ano. Eu quero ouvir mais sobre isso, professor. Inclusive, vamos falar de reformas, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, patrimonial, reforma política, mas no próximo bloco do Memórias do Poder Legislativo, que volta em instantes.